Tudo bem? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente nesse evento hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre Open Innovation, inovação aberta, inovação fechada, as diferenças entre elas. E com a gente vai ter aqui o Marcos Aurélio, da TecBan, e a Carol Falkowski, do Panela, da Nestlé. Muito obrigada por aceitarem esse convite de estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. Sem dúvida vai ser uma manhã muito boa, com muito conteúdo. Fiquem à vontade. E qualquer coisa, pessoal, as perguntas podem ir colocando no chat. No final a gente vai ter um momentinho para responder elas, tá bom? Tá ótimo, obrigada pelo convite, Isa. E Marcos e todo o pessoal da TecBan. Muito obrigado pela presença, Carol. Obrigado por aceitar aí o convite. Então, aqui, pessoal, a gente vai apresentar um pouquinho do que é inovação aberta. Tem alguns materiais aqui, eu vou passar alguma introdução geral e a Carol vai acabar mostrando aqui também como está a iniciativa da Nestlé com o Panela. Então, estou como gerente de parcerias e plataformas abertas na TecBan, né? Tive aqui toda a minha formação técnica e depois fui desdobrando aqui para as iniciativas mais de negócios. Então, hoje acabo atuando muito nessa parte de desenvolvimento aqui de negócio em conjunto com as startups, né? A TecBan hoje, né, ela tem aí por volta de 40 anos aí desenvolvendo soluções, seja de autoatendimento, e fazendo também todo esse modelo aqui da economia compartilhada. Então, o objetivo aqui é como que ela consegue criar aí valor para toda a sociedade. E hoje a TecBan ela acaba desenvolvendo aí também todo um pacote aí de serviços por meio de soluções que são criadas aí para atender as evoluções, tanto do mercado, necessidade de parceiros, necessidade também dos nossos clientes, sejam eles instituições financeiras, estabelecimentos comerciais também, e o consumidor final, né? E aqui, né, para a gente estar iniciando, né, o que é inovação, né? Inovação, a gente acaba olhando, inovação é sempre o ato aí de criar alguma coisa nova, né? É introduzir novidades, como que nós podemos aí também renovar um produto, um serviço, ou até mesmo a gente consegue ali ter um olhar de como recriar algum serviço, né? Então tem todo esse desdobramento para poder fazer todos esses processos de evoluções, de desenvolvimentos. E aí, é claro, a gente também não pode somente se limitar ao desenvolvimento aqui daquilo que vem sendo criado principalmente pelas startups, né? Você já teve ou tem um desses travesseiros. E aí a pergunta toda é o que o travesseiro tem a ver aí com que a marca dele, que todo mundo fala que ele é um travesseiro da NASA, né? Pesquisando, a gente acabou vendo aqui que em 1966 a NASA acabou encomendando aí uma pesquisa para ver como desenvolver um material para revestir as aeronaves para absorver impactos, né, nas suas missões. E uma coisa interessante é que esse produto, na verdade, esse desenvolvimento, ele acabou sendo aí reprovado nos testes, né? E uma das causas deles foi por conta do cheiro forte. E aí foi a partir aí da década de 80, né, um desses engenheiros que já trabalhavam nesse projeto, ele viu ali que aquela patente tinha um prazo de validade e aí ele conseguiu fazer aí alguns trabalhos para poder remover esse cheiro forte que tinha desse produto, desse material. E ele acabou se tornando aí a principal inovação, aí que ele tornou-se um dos travesseiros mais vendidos do mundo. E esse daqui é um case que a gente consegue demonstrar que a tecnologia, o projeto, ele pode ser reaproveitado fora do core business da empresa, né? Então a gente vê uma série de iniciativas que vão se transformando para novos negócios e entrada de novos mercados a partir de uma iniciativa, de uma ideia, de uma definição de problema, né? Um outro aspecto interessante também da inovação, principalmente da inovação aberta, nós vimos aí a corrida com relação aí à vacina do Covid-19, né? Então, quando nós olhamos para o modelo tradicional de desenvolvimento de uma vacina, esse desenvolvimento, os testes, eles acabam percorrendo por mais de 10 anos para conseguir ter alguma coisa no mercado. Enquanto que onde teve ali todo o processo de compartilhamento e cocriação dos resultados e até mesmo assim dos avanços que teve aqui do desenvolvimento da vacina do Covid, a gente acabou vendo que assim em meses
o processo de imunização começou a ser aí iniciado, e isso daí acabou virando muito o que a gente viu que foi um consórcio de empresa em prol de um objetivo final, né, um objetivo comum. E esse processo também é interessante que a gente viu que todo o desenvolvimento, inclusive de concorrentes entre eles, tinha muito desse compartilhamento de informações. Então, isso é algo interessante, como que a gente também pode olhar para o mercado e como desenvolver isso em parceria com outros players do mercado. Quando a gente olha para essa rede de parceiros, né, a gente vê que tem uma oportunidade muito interessante de desenvolver esses negócios, desenvolver iniciativas, não apenas atendendo aquele nosso pedido. Então, do modelo é um pouco diferente do modelo em que nós colocamos ali uma proposta, uma RFP, buscando alguma iniciativa, sendo que a partir do momento que nós conseguimos ter o contato com um ecossistema de parceiros, há uma troca, um fluxo de troca muito grande entre eles, né? E aí o que a gente consegue ver é que tem todo um processo de cocriação. Então, tem um parceiro que já tem uma parte da solução, tem outro parceiro que eles indicam, outro parceiro também pega complementando, e isso é interessante que a gente consegue ir vendo todas as sinergias e até mesmo toda a orquestração que o ecossistema de inovação ele acaba atribuindo aí a todos aqueles que participam, né? Uma coisa interessante é que quando a gente começa a conversar, principalmente com algumas startups, até com algumas empresas que desenvolvem iniciativas, todo mundo, na verdade, começa ali por uma ideia, sendo que o modelo, acho que o modelo que traz resultado é aquele em que você identifica um problema, né? Então, você sempre que for começar a encontrar aí uma iniciativa, o interessante é você identificar qual é o problema, o que você está querendo resolver, quem são essas pessoas impactadas, né? Porque a partir daquele momento você começa a gerar toda uma expectativa. As pessoas já têm uma ideia, ela já diz quanto que ela está querendo ganhar, enquanto que a necessidade em si, ela deveria vir pela solução daquele problema, né? Então, como que seria possível determinar aqui uma solução para aquela iniciativa, né? Como você gera uma resposta para aquele problema. Aqui um case que a gente acabou atuando aqui na TechBan, principalmente na curadoria de parceiros, a gente olha muito qual que é o propósito da iniciativa, né? Qual que é o problema que a gente está querendo resolver? Quais são os objetivos com essa iniciativa? A gente está buscando para fazer o desenvolvimento de um novo negócio, a gente está usando para fazer geração aqui de uma economia, né? Como que a gente consegue reduzir tempo, reduzir também valores, né? Quais são as áreas que estão aí participando dessa iniciativa? Um outro ponto interessante, a gente também definir aqui quais são os prazos limites. Então, qual é a disponibilidade que a área ou a pessoa responsável por aquela iniciativa vai conseguir investir para poder fazer para poder acompanhar, né, todo esse desenvolvimento dessa solução, ela gerar a resposta, acompanhar os testes. Então, também definir também quais são as etapas desse desafio, né? Como que a empresa, a área acaba olhando nessa estruturação. E também quais são, assim, os resultados esperados. O que é interessante, até mesmo para a startup saber também, o que dela seria aprovado, quais são os critérios de aprovação para ela seguir, seja com uma fornecedora, seja ela para ser acelerada por uma corporação, né? Então, acho que isso daqui é algo bem interessante para as pessoas que acabam trabalhando com inovação aberta, né? E um ponto também aqui super importante é que as startups elas não são a bala de prata, né? Às vezes a gente abre uma iniciativa, abre ali uma pesquisa, uma curadoria de startups, e quando a gente vai ver o demandante daquela iniciativa, ele espera que uma startup resolva todos aqueles problemas. Enquanto que a gente vem aí também aprendendo é que uma startup, ela tem de um nicho que ela se conectando com outra startup consegue ir construindo todo um ecossistema para conseguir resolver soluções, e não necessariamente ela vai ser essa bala de prata em que vai resolver todos os problemas daquele desafio. Aqui tem até alguns pontos, né, que a própria AB Startups indica aí de o que é necessário, até mesmo boas práticas para poder fazer esses desafios com as startups. Então, que investir em culturas, né, como que faz aí todo o processo de identificar problemas, uma
um ponto bem interessante assim de validar, de identificar problemas, é tentar iniciar uma POC com aquela startup. Então, em vez de ficar no modelo do contrato, é como que também exercita aquilo para poder realmente ser executado o projeto e você conseguir ver quais são todas as respostas, né? Aqui também fica no processo aqui dentro da captação, né? Quando a gente olha para esses desafios, é como garantir também a continuidade daquela iniciativa dentro da organização. Quais são também as métricas a serem atribuídas, né? A área de inovação, a área que trata aqui a inovação aberta, ela também precisa ser uma facilitadora, né? Como que ela transita também junto às demais áreas, principalmente as áreas de suporte, apoiar ali a equipe de compras, a equipe também ali do jurídico, para conseguir também fazer contratos, fazer meios em que também colabore ali com a startup e também tem que ter uma segurança também para a organização, né? E aqui também a ideia também é que tenha a pessoa ali dia a dia junto com a startup, dia a dia acompanhando aquelas POCs para conseguir dar a resposta, né? Se a gente for pensar, uma startup ela não consegue rodar uma POC por 6 meses, ela tem ali uma limitação de caixa, então a ideia é conseguir fazer o máximo possível desse processo de validação e depois trazer ou a solução da startup para resolver aquele problema ou a startup ser acelerada ou incorporada em uma incorporação. Aqui tem também algumas visões que é muito mais como que a gente olha para a inovação aberta, né? Inovação aberta não é somente falar com as startups, a gente consegue ali também a partir de instituições de ensino, em conexão com os mentores, como que a gente também olha para os órgãos governamentais, né? Então tem muito instituto aí de fomento, tem muito instituto de pesquisa para apoiar né, na busca de soluções. E também tem todas essas grandes empresas também. Então, quando a gente olha também para o Google, para uma Red Hat, eles também possuem uma série de iniciativas também para conseguir apoiar no desenvolvimento de novas soluções. Aqui tem alguns cases muito mais relacionados assim, quais são os tipos de negócio que são feitos aí com os parceiros. Então, tem ali todo o funding, que é um investimento que é feito realizado naquela startup, é um co-desenvolvimento, tem toda a parte aqui de licenciamento, né, a transferência de tecnologia, a partir daquele modelo criada aí uma joint venture, ou juntando players do mercado, consolidado aí também um consórcio para isso, e também tem todo o processo aqui de aquela iniciativa sendo construída, ela pode também se tornar uma spin-off, né, olhando na linha do tempo, seguiria mais ou menos nessa visão. Hoje no Brasil, a gente temos aí por volta de 15 mil startups, né? A gente está dizendo que 15 mil startups rodando, né? Então, a gente, quando olha todos os ecossistemas aqui, a gente vê que tem também algumas participações que são direcionadas, né? Então, tem alguns ecossistemas que são mais focados para startups de fintech, outros que são ali muito mais para logtechs. Então, a gente vê que todos esses ecossistemas acabam ajudando muito no processo de curadoria, né? E aqui nós trouxemos até alguns cases, né? Então, nós temos o case aqui com o pessoal da Embot, né? Que a gente acabou gerando aí o Theo, que é o nosso assistente virtual, que foi implementado aqui para poder fazer os atendimentos aos clientes do banco 24 horas que tiverem algum problema, alguma dúvida, ele é atendido pelo chatbot, pelo Theo. Aqui tem a plataforma Builders, né? O pessoal acaba nos ajudando também na parte de desenvolvimento de novos negócios, muito aqui na parte de prototipação, né? Desenvolvimento aqui das personas. A 2CX aqui é uma startup que está na InovaBrá também, que ajuda muito na construção dessas jornadas aqui também do usuário, como que faz todo esse processo também de entendimento do cliente. A Antenas, assim, também é uma startup fantástica. A gente acaba usando eles muito para fazer pesquisa diretamente com o consumidor final ou fazer uma pesquisa muito focada naquele desejo. Então, recentemente nós fizemos uma pesquisa para entender qual é a percepção das pessoas que jogam, né, ou que são gamers, para conseguir comprar aí também os vouchers para fazer recarga de serviços lá nas suas lojas de jogos. E a gente acabou identificando ali alguns tipos de persona para conseguir desenvolver a transação hoje no banco 24 horas. A ForPay, a gente acaba utilizando eles muito mais aqui como gateway para poder fazer o pagamento de comissão. E aqui eu trouxe também 2 iniciativas que a gente tem rodado aqui, que a gente estamos no modelo de POC, né, que tem a Loquinha aqui e a 4D+. Então, a Loquinha a gente vem utilizando eles aqui para poder fazer um onboard de novos colaboradores, né? Então, até por conta da pandemia,
os gestores não estavam no escritório para receber esses novos colaboradores, e o que a gente acabou testando aqui com eles é muito um modelo para que o colaborador, ele recebendo ali alguma encomenda da empresa, ou recebendo ali o computador, notebooks, o próprio celular, ele acaba indo retirar esse equipamento na nossa sede sem que tenha alguém para fazer o acompanhamento, né? Vou iniciar aqui um vídeo. Então, o colaborador lá ele já tinha recebido aí um código, né, um token, ele digita esse token e aí aquela porta que já estava com a encomenda para ele retirar, já é aberta. Né? Outra iniciativa que a gente está rodando também, olhando para essa parte aqui dos lockers, a gente estava olhando como que poderia também posicionar esse locker, olhar se naquele determinado espaço ele caberia ou não. Então, nós desenvolvemos também uma iniciativa aqui com a 4D+, utilizando a realidade aumentada, né? E aí, nesse momento aqui de fazer o posicionamento, a pessoa que poderia estar ofertando aquele locker, ou até mesmo depois poderia ser um caixa eletrônico, olhar se naquele espaço físico, ele caberia ao equipamento, né? Então, aqui no exemplo, a gente está colocando aqui um armário de 10 portas e verificando se ele vai caber naquela dimensão ali ou não, né? Então, aqui a gente acredita que esse não é um serviço que vai ser disponibilizado para o cliente final, mas é muito para poder apoiar aqui no nosso time de vendas, né? Então, quando ele vai fazer ali uma oferta para o varejista ou alguma oferta para algum lugar físico, ele conseguiria ter essa ferramenta também para apoiar aí na tomada de decisão do consumidor, do lojista. E algo interessante que a gente acabou criando agora, né, recentemente em 2022, foi a Atmosfera Ventures, né? Então a gente agora tem um braço aqui para poder fazer esse processo aí de aceleração de startups, né? Então nós estamos aí com o programa aberto e aqui a gente acaba olhando muito para o modelo do Corporate Venture Builder, né? Então a ideia é como construir esses negócios junto com as startups, junto com o ecossistema e vem aqui decolar conosco. No próximo slide, deixo aqui também o meu contato aqui pelo LinkedIn, se as pessoas quiserem se conectar, fiquem à vontade. E se qualquer dúvida, também se tiver uma oportunidade, eu estou à disposição para a gente conseguir aí co-criar essas iniciativas. Obrigado. Perfeito, Marcos. Eu posso pegar o bonde aqui e seguir? Isa, posso ir embora? Pessoal, eu vou compartilhar minha Pode tela. sim. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me dão só um ok quando todo mundo estiver vendo, por favor. Tá legal. Já estamos. Ótimo. Então vamos lá. Opa, passei aqui sem querer. Bom, mais uma vez, super obrigada ao pessoal da TecBan aí pelo convite, Marcos especialmente. Como o pessoal me introduziu, meu nome é Carol Falkowski, hoje eu sou a responsável pelo Panela Nestlé, não sei se quem está me ouvindo aí já ouviu falar sobre o Panela, mas hoje é dia de conhecer. Curiosamente, também sou técnica de formação, Marcos, eu sou nutricionista de formação, mas já trabalho com inovação há algum tempo e me apaixonei aqui pela área de inovação e digo que é um caminho sem volta. Então, para a gente começar aqui o nosso papo e contar um pouco para vocês o que é o Panela, hoje a gente define o Panela dessa forma. A gente diz que o Panela ela é a nossa plataforma de inovação aberta e a incubadora de novos negócios da Nestlé. Então, é a forma como a gente se conecta com o ecossistema de inovação, isso que o Marcos acabou de mostrar, aquele ciclo com diferentes atores, né, dentro desse ecossistema, é através do Panela que a Nestlé se conecta com esses stakeholders. Mas o interessante é que a gente tem um objetivo, né? A gente tem um objetivo único como Panela, que é co-criar o ecossistema alimentar regenerativo do futuro. E o que isso significa, né? Para a gente, essa frase que parece difícil tem um significado enorme e bem importante, né? Quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente está falando de uma visão sistêmica mesmo, né? Já sendo redundante.
A gente está olhando para o nosso negócio de uma maneira muito holística, ou seja, não é só sobre pegar o ingrediente, manusear e manufaturar, na verdade, e transformar num produto e levar para o ponto de venda. Aqui eu estou falando da minha cadeia como um todo. Então, começa lá no agro, né? Começa lá com as vaquinhas, com a cadeia do café, do cacau, enfim, passando por diferentes verticais e chega até o pós-consumo. Então, também não é só até a mesa do consumidor. A gente fala que a nossa iniciativa deveria olhar para tudo, inclusive depois que ele consome. O que ele faz com essa embalagem, por exemplo, né? Então, é a cadeia inteira como um todo mesmo, passando por indústria 4.0, logística, vendas, marketing, enfim, tudo que vocês podem imaginar que toca de alguma forma o nosso negócio. Então, é um objetivo único, mas ele é bem ambicioso da forma que a gente gosta. E ele é com multi-stakeholders, então tudo isso para reforçar que o Panela, ele trabalha com os diferentes atores do ecossistema, né, de inovação. A gente não... É comum que as pessoas nos procurem aqui internamente falando, eu quero só trabalhar com startups. E pode ser que sim, pode ser que aconteça. Mas o Panela hoje olha para os diferentes atores e a gente se pauta principalmente em 4 pilares. Um deles é de startups, o segundo de parceiros empresariais ou fornecedores, como está aqui, colaboradores e universidades. A gente entende que não é impossível a gente construir esse futuro sozinhos, né? É uma das certezas que a gente tem, o futuro é colaborativo e a gente só vai conseguir chegar nisso se a gente colocar todo mundo para trabalhar junto, todo mundo para pensar e cada um tem o seu papel. Então, como o Marcos bem disse, eu vou reforçar aqui, a lógica, né, de inovação aberta, o mindset de inovação aberta sempre começa de um problema, de uma dor, de um desafio. Essas são palavras que a gente usa muito o tempo todo, ou uma oportunidade em alguns casos. E a partir disso, a gente define qual que é o melhor stakeholder para trabalhar. Então, não é que startup é melhor do que uma universidade, depende do problema que a gente tem na mão. Então, é essa forma que a gente enxerga aqui na Nestlé que a gente deveria operar. E para a gente existir, né, para o Panela conseguir andar, a gente tem alguns enablers, que a gente chama, né, algumas plataformas base para garantir que isso aconteça. Então, financiamento e investimento, cada vez mais a gente vem se aproximando de iniciativas como Embrapi, BNDES, não sei se todo mundo conhece, mas são iniciativas de fomento à inovação. Então, é recurso mesmo, muitas vezes de fundo perdido, que está disponível e tem um apetite grande por investimentos de risco, o que, quando é uma inovação muito diferente, é ótimo, né? Então, nos ajuda a destravar algumas iniciativas com capital terceiro, né, externo. E até mesmo algumas aproximações com venture capital, com algumas iniciativas, a gente vem estudando e aprendendo bastante com esse ecossistema. E, por fim, para que tudo isso aconteça, e não à toa, é o meu último pilar aqui, não dá para a gente trabalhar inovação aberta sem uma governança muito clara e sem trabalhar a cultura de inovação. A gente estava batendo um papo ontem, e cultura de inovação é realmente a base de tudo. É sobre forma de pensar, é sobre mindset, né? Então, o Panela hoje tem diversas iniciativas, e aqui eu já vou antecipar, eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a gente lançou um espaço físico chamado Panela House, então é a nossa casa, literalmente, que nasce com 2 objetivos, basicamente. Um da porta para fora, para ajudar a gente a se posicionar nesse ecossistema, e oferecer um espaço, né, até para esse ecossistema que tem um objetivo em comum conosco, se reunir e ter esse senso de comunidade. Então, é um espaço aberto, então já aproveito para fazer o convite aí para todo mundo que está ouvindo. É um espaço de coworking, tem salas que podem ser reservadas, então a gente espera vocês por lá. Mas internamente, ele tem um papel bem estratégico de trazer temas, trazer discussões, capacitação,
rodas de conversa, debates. A gente gosta mesmo de divergir, para depois convergir num único objetivo. Então, no Panela House, a gente tem uma agenda própria, ele tem vida, ele tem uma programação. E é ali que a gente começa a trazer aos poucos também mais gente, mais colaboradores, pensando aqui nesse Nestlé, para pensar dessa forma colaborativa. E queria fazer só um pontinho de governança, né? Porque a gente conta só a parte boa, mas governança é algo fundamental quando a gente fala de inovação aberta. A Nestlé já opera com inovação aberta há alguns anos, né? O Panela tem 1 ano de idade, ele é um bebê, mas a gente já trabalha com inovação aberta há alguns anos, desde 2018 aproximadamente. Mas no Panela a gente viu a oportunidade de ter essa governança, né? De ser esse grande guarda-chuva, de ajudar os times a terem autonomia e saberem como operar com diferentes stakeholders, né? Com diferentes atores desse ecossistema. E aí eu dou um exemplo para vocês. É completamente diferente, não sei se vocês já se viram nessa situação, você trabalhar com uma startup versus um fornecedor regular, vamos dizer assim, né? Nem sei se essa é a melhor palavra, mas aqui na Nestlé, por exemplo, a gente paga os nossos fornecedores com 90 dias. Imaginem só se eu for pagar uma startup com 90 dias. Eu provavelmente quebro o fluxo de caixa dela e ela nunca mais vai querer trabalhar comigo, até porque talvez ela nem exista. Então, a gente precisou adaptar vários processos, né? A gente tem um processo de pagamento, cadastro, jurídico, cada contrato é um contrato. Pode ter casos que tenha propriedade intelectual, tem casos que não, tem sharing de receita, não tem. Então, aqui não tem bala de prata mesmo, não tem receita de bolo. Cada projeto é um projeto. Então, essa governança, a gente entendeu que era bem importante para fazer a máquina girar e a panela literalmente ferver. Então, esse é o nosso frame, né? Assim como a gente pensa a inovação aberta, e eu trouxe aqui algum aprofundamento em alguns dos temas. De novo, eu estou super disponível para a gente bater um papo no final, caso eu não passe por algo que vocês tenham interesse, mas eu trouxe um pouquinho hoje sobre o que a gente faz com startups, um pouco com parceiros e um pouco de cultura, que eu acabei já até antecipando aqui. Até esse ano, a gente já tinha se conectado dentro do pilar de startups com mais de 1.800 startups, esse número vem crescendo ano a ano, rodando diversos testes piloto e projetos implementados. Hoje, o meu papel dentro da Nestlé é levar esse mindset de experimentação, né? De testar rápido, testar barato, na maior parte das vezes, e validar uma hipótese. Então, a gente brinca, mas essa é a verdade. No Panela, fervem pilotos, né? A gente testa hipóteses para todas as diferentes áreas, para que depois, se essa hipótese for validada, ela vai virar um projeto, ela vai virar um business case, e aí cada uma toma o seu rumo para, de fato, mudar a realidade e resolver aquela dor mapeada, né? E eu gosto muito desse slide, não pelos números, mas eu trago exemplos aqui de startups muito diferentes. E hoje na Nestlé é isso que a gente acredita. Inovação aberta é para todo mundo. Todas as áreas podem se beneficiar dessa colaboração, dessa conexão com o ecossistema. E aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando, no Panela a gente já rodou pilotos, eu trouxe 3 exemplos da onda que a gente fez no ano passado, só para vocês entenderem a diversificação, mas a gente rodou um projeto com a unidade de negócio de Nestlé Health Science, e para quem não conhece, são suplementos nutricionais, dietas interais, aquelas por sonda, no trem, que vocês veem na farmácia. Então, essa é a nossa unidade. E a gente desenvolveu uma plataforma, que era uma ferramenta para avaliar o perfil, o estado nutricional de pacientes oncológicos. É um produto que a gente está levando para algumas clínicas oncológicas. Não sei se vocês imaginariam algo do tipo, mas aqui no Panela a gente também rodou um piloto para a nossa área jurídica. Então, a gente testou uma inteligência artificial para ler decisões judiciais trabalhistas. Foi um piloto que
teve um resultado incrível e a gente está, nesse momento, escalando, né, rolloutando internamente. E para completar aí o meu cardápio diverso, a gente tá rolloutando esse projeto também com a Lumen. A Lumen é uma startup que transforma resíduos de fábrica em biocombustível e biofertilizantes. Então, a gente está avaliando em uma das nossas operações usar essa solução deles através de um biodigestor. Então, hoje o meu repertório vai quase que de A a Z. Hoje a gente roda de duas formas com startups dentro do Panela. A gente roda os famosos bets, né? Quem já está familiarizado com o termo, ou então aqui internamente a gente chama de ondas, para ficar um pouco mais didático. Então, é aquele modelo síncrono, que a gente escolhe algumas dores, algumas oportunidades e rodam todas juntas, mas a gente também tem slots, a gente também tem oportunidades de projetos que aparecem, que pingam aqui fora do timing, ou outras razões que nos levam a não rodar um bet, que poderia ser muito confidencial, ou então eu preciso de um tempo maior. Tem diversas razões que me fazem alocar aqui e não aqui, mas tudo isso para dizer que não tem desculpa para não trabalhar com startups. Aqui eu vou passar muito breve, depois nas perguntas a gente pode até aprofundar, porque senão eu vou estourar meu tempo, mas essa é a metodologia que a gente segue. E cada vez mais a gente percebe aqui que inovação nem sempre, aliás, a menor parte das vezes, é sobre ter uma ideia muito incrível. É muito mais sobre rotina, sobre disciplina, sobre tocar o tambor, né, e garantir que a gente faça as coisas da melhor forma possível. Então, basicamente, como que a gente opera isso, né? A gente sempre começa da fase de estratégia, ou seja, da captura desses desafios. Aqui, nesse caso, e na onda desse ano, a gente fez uma captura que a gente chama de híbrida, ou seja, a gente começa do bottom-up, ou seja, todo mundo da companhia, todo mundo da Nestlé pode submeter através de um formulário sua dor, sua oportunidade, sua ideia, mas a gente também faz o top-down. Então, percebe-se que a agenda de inovação aberta é uma agenda que precisa da liderança estar envolvida sempre, né? Porque são iniciativas que a gente testa coisas diferentes, não porque a gente vai gastar muito nada nesse sentido, mas é uma agenda que é bem importante tê-los envolvidos. Então, a gente sempre faz o bottom-up e o top-down, e no final a gente coloca no funil, valida se tem disponibilidade de startups. Às vezes é um problema que não é uma startup que vai resolver, a gente valida com o time de TI, a gente valida com algumas coisas, e no final aí desse funil a gente tem algumas oportunidades e a gente leva esses sponsors. Então, acho que o Marcos comentou sobre isso também. Cada projeto tem um sponsor, ou seja, tem um líder, e esse líder escolhe o seu time de projeto. E aí, um dos aprendizados que a gente teve nos últimos anos é um sponsor engajado faz 90% do projeto, né? Não sei se 90%, mas grande parte do projeto. Não adianta a gente ter a melhor solução, a melhor startup, a melhor tecnologia, se a gente não tiver um time interno querendo fazer, né? Então, cada vez mais a gente cuida muito bem desses sponsors e treina e dá capacitação para que essas pessoas depois sejam multiplicadoras e entusiastas aí de inovação aberta. E a gente leva esses sponsors, então, aqui seguindo na minha linha do tempo, para viver um dia de Shark Tank, quase, né? Então, eles fazem seu pitch para a diretoria e, a partir daí, a gente escolhe. A gente tem rodado ondas de 6 desafios cada. Com esses desafios escolhidos, a gente vai para scouting, ou seja, a gente busca no ecossistema quais são as melhores startups, as melhores soluções disponíveis para nos ajudar a resolver. Esses times, né, vão recebendo pacotinhos de startups para avaliarem ao longo de um período, que geralmente dura 30, 40 dias. Com as 3 melhores escolhidas, a gente vai para o one-on-one, que a gente chama, mas é basicamente um pitch day. Então, uma manhã que ele vai conhecer as 3 melhores soluções, ele escolhe uma e a gente vai para a imersão. A imersão é uma imersão, literalmente, então a gente passa 2 dias em que 2 times viram um só. Então, aqui é onde acontece a cocriação, de fato. Então, o time Nestlé mais o time startup cocriam e desenham o que vai ser o piloto. Aqui é muito estratégico e muito importante, porque aqui é onde a gente vai definir qual que é a minha hipótese,
qual que é o meu KPI, o que vai definir sucesso do meu projeto, para que lá no final a gente não chegue e fale, e aí, foi bom ou não? Não sei, né? Então, aqui a gente garante uma métrica, a gente define o que vai ser possível de rodar em 3 a 4 meses. Então, 3 a 4 meses é o período que a gente roda pilotos. Se é mais tempo do que isso, não é um piloto. Então, a gente tem que cortar e fatiar essa pizza para caber, e aí depois a gente define próximas fases, né? O piloto acontece, e por fim, a gente tem uma apresentação final, ou Demo Day, que a gente chama, em que tem uma deliberação, e de novo a diretoria é acionada para a gente definir se a gente vai matar, porque talvez a gente não tenha validado a hipótese, e tudo bem, né? Porque foi rápido, não foi caro, não foi um investimento alto. Segundo, ou a gente mata, ou a gente estende, porque a gente entendeu que a gente precisa de mais tempo, ou preciso rodar uma próxima fase, ou eu escalo, porque o resultado foi incrível, eu já validei tudo e eu falo, poxa, vamos embora, né? Só para, eu não vou entrar em cada um, para não estourar meu tempo aqui, mas esse case de jurídico, né, que a gente rodou com a startup chamada Turivius, a gente fez o piloto com 2 tribunais. E aí a gente aprovou para rollout, agora a gente está indo para 15. Então é sobre isso, né? Pensar pequeno, pensar rápido para depois a gente conseguir escalar. Brevemente, no nosso pilar lá de parceiros empresariais, a gente costuma rodar um programa chamado Innovation Challenge. Esse foi o do nosso ano passado. O Innovation Challenge, a gente dá um tema também. No ano passado era redução de GHG, de emissão de gases de efeito estufa. E aí a gente convida empresas tão grandes quanto a Nestlé para ajudar a gente a co-criar. E aí não numa experiência de fornecimento, mas sim numa experiência de colaboração e cocriação. A partir daqui, hoje, a gente está rodando ainda 3 projetos com super potencial, e esse ano ainda tem Innovation Challenge. Então, é uma outra forma da gente operar. E, por fim, queria contar um pouco para vocês o que a gente faz em termos de cultura. Já comentei sobre os sponsors, né, que levam, e um pouco sobre o Panela House também, mas a gente tem os Panela Champions, que a gente chama. Então, são multiplicadores, de fato, um de cada área, pelo menos, que participam de reuniões mensais, em que a gente usa para networking, a gente usa para capacitação, para alimentar essas pessoas do que está acontecendo, né? Então, não sei se vocês têm noção de números, né? Mas hoje a Nestlé conta com 20 mil colaboradores, e se a gente for colocar os distribuidores, né, os brokers que a gente chama, isso chega a cerca de 30 mil. Então, é muita gente, e aí a gente usa aí de uma estratégia de ter pessoas que nos ajudem a multiplicar essa cultura, essa forma de pensar para cada vez mais gente, e isso se tornar automático. Eu brinco que quando eu não for mais necessária, eu cumpri meu objetivo, né? A auto-obsolescência é o que eu busco. Então, que quando todo mundo estiver rodando projetos de inovação aberta, eu estou feliz, porque daí eu já estou fazendo uma outra coisa. Então, esses multiplicadores hoje são chave para a gente chegar nisso. A gente tem grupos de WhatsApp, não tem hard science aqui, não. A gente usa de estratégias de reconhecimento, então a gente tem bottoms, bottom de sponsor, bottom de panela champion, e aí você só ganha esse bottom de fato se você for. Então, não é à toa que tem camiseta, não é porque é legal e porque é bonito, porque a gente precisa passar essa mensagem, e cada ponto de contato que a gente consegue impactar é válido, é importante. E por fim, aqui só um spoiler para vocês, eu já comentei de Panela House, porque cultura, Panela House entra nessa agenda de cultura. Óbvio que é para fomentar o ecossistema como um todo, mas da porta para dentro a gente olha muito com essa intenção. Aqui são alguns 3Ds, ele já é real, então, de novo, reforço o convite, vão até lá. E ele é um espaço para isso, como eu comentei para vocês. É um espaço físico, ele é coworking, mas ele não é só um coworking. Ele tem seus programas, ele tem seus eventos, ele tem serviço para esses parceiros. Então, quem vai para o Panela House, quem se inscreve, pode usar as nossas cozinhas experimentais, dependendo do seu. Às vezes, uma food tech pode ter interesse. A gente tem o C-Lab, que é
um laboratório in-house para pesquisa com o consumidor, a gente oferece capacitação para essa audiência também. E, por fim, mas não nada menos importante, é criar essa comunidade, né? Para a gente reunir, na verdade. Ela já existe, mas é onde a gente reúne e todo mundo respira o mesmo ar e todo mundo busca o mesmo objetivo, que é co-criar o ecossistema alimentar do futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Foi incrível. Estamos cheios de pensamentos. A gente vai abrir agora para perguntas. Tem algumas no chat, mas acho que o Marcos também tem uma, então fica à vontade, Marcos. Depois eu leio aqui as que as que falaram no chat. Carol, obrigado por ter participado aqui com a gente, tá? Mas, Uma pergunta que eu queria colocar para você, assim, eu até anotei aqui que você comentou em um ponto que era divergir para convergir. E aí, a partir dessa, vamos dizer, gerar toda essa divergência para poder fazer a convergência, como que vocês estão direcionando isso? É a partir de um OKR? Como que conseguem também colocar todo mundo para seguir assim, no mesmo caminho, né? Para todo mundo ter o mesmo objetivo? uhum. Boa pergunta. Hoje, esse objetivo do Panela, né, de co-criar o ecossistema alimentar do futuro, a gente não inventou ele, né? Ele está 100% alinhado ao que a marca corporativa persegue, né? Então, o que a gente chama de MBS aqui, que é o nosso Master Business Strategy, é o que, como estratégia da companhia a gente está percorrendo, o Panela é uma ferramenta para ajudar a resolver. Então, a gente, de alguma forma, se conecta com essa estratégia que já é da companhia e a gente ajuda a resolver. Então, na verdade, eu sou um acelerador aí, né? Eu sou uma forma de pensar diferente para eu atingir aquele objetivo que já está setado. Então, só para dar um exemplo, a gente tem um MBS de estratégia, a gente tem um MBS de sustentabilidade, que a gente divulgou no ano passado, inclusive. Dentro do MBS de sustentabilidade, a gente tem alguns objetivos. A gente está pautado em 3 pilares, que é a agricultura regenerativa, circularidade e bioeconomia. E aí, só um exemplo, né? Dentro de agricultura regenerativa, um dos nossos objetivos é que todo o nosso cacau seja sustentável até 2025. Então, ele é uma meta da companhia. E eu sou um HAL, né? Eu sou uma ferramenta para que esse time, né, que trabalha com cacau, consiga chegar. Então, tá todo mundo percorrendo e eu estou trazendo outras formas da gente resolver esse problema e atingir essa meta. Então, alinhamento com a estratégia da companhia é fundamental, Marcos. Não tem como, porque senão a gente vai cada um correr para um lado. Legal, obrigado. Show. Acho que tem um pouco até de ligação com a próxima pergunta, que é para ambos os palestrantes, né? O que vocês entendem como o maior desafio para a mudança de mindset organizacional nas empresas? Como fazer a inovação ser bem-vinda? Quer começar, Marcos? Quer começar, Carol? Ladies first. Eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou responder contando uma história. Quando a gente se propõe, né, a fazer algum piloto, fazer algum teste, é comum que as pessoas falam, ah, tá bom, vão eles lá, né? Tipo, o pessoal da inovação querer fazer algo. Porém, o que a gente acredita, né? Quando a gente começa a entregar resultados, mesmo que sejam pequenos, e mostrar que tem poder, né? Que tem retorno de alguma forma, e você consegue mensurar e falar a língua, né, da alta gestão, você consegue começar a comer pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Então, não adianta eu chegar num fórum de liderança que precisa apoiar, né, as nossas iniciativas de inovação aberta e começar a falar porque a inteligência artificial, o algoritmo, tá. O cara não vai me ouvir, ele não necessariamente ele está interessado, pode ser que algumas lideranças estejam, outras não, mas eu preciso mostrar para ele o que isso me traz de retorno, qual que é a vantagem competitiva de eu fazer isso, né?
E aí você já começa a ganhar a audiência. Acho que, então, ter uma adaptação de linguagem é algo que você precisa ler, né? Ler o ambiente, com quem que você está falando, o que é valor para essa pessoa. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Segunda é, não sete projetos longos, porque senão as pessoas esquecem, né? Ninguém lembra, eu vou rodar um piloto, aí você volta daqui 12 meses. Gente, não, né? Não é sobre isso. Então, tudo que a gente consegue colocar naquela metodologia lá que eu expliquei para vocês, e que a gente roda de 3 a 4 meses, a gente roda. Porque a gente tem agendas com a companhia de é quase uma prestação de contas, vamos dizer assim, que a gente mesmo se desafia a ter, né? E tudo bem se eu não atingir, se eu não validei a hipótese. Às vezes eu estava imaginando que ia ser azul e eu descobri que é amarelo, né? Mas a gente aprendeu um monte ao longo da jornada. E o importante é a gente compartilhar, então, com essa audiência. Falar, olha, a minha hipótese era essa, eu não validei, então eu recomendo matar o piloto. Ou não, eu achei que era azul, é amarelo e isso é melhor ainda, então a gente vai fazer de outra forma. Então, não deixa cair no esquecimento, né? E todas as oportunidades a gente se enfia. Eu brinco assim, eu falei os números para vocês, né? A Nestlé é enorme. Não é todo mundo dentro da Nestlé que conhece panela ainda, mas eu tenho certeza absoluta que esse ano a gente conseguiu dar um super gás, porque vários fóruns eu vou lá e explico para alguém, eu pego alguém no café. É quase um trabalho de formiguinha, e quando tem algumas oportunidades grandes, a gente vai lá e leva. E cada vez mais, quando a gente consegue converter esses projetos em bons resultados, a gente tem mais gente falando sobre. Né? Quando estiverem falando de inovação aberta e panela no café, de forma orgânica, eu vou ficar muito feliz. Né? E é para isso que eu trabalho, para que as pessoas consigam enxergar esse valor e queiram absorver na sua rotina como uma caixinha de ferramenta mesmo, como uma opção. Porque nem sempre é a inovação aberta que vai resolver, e eu acho que isso precisa ser dito, né? A gente fala de inovação aberta que a gente ama, eu sou super entusiasta, eu acho que putz, resolve muitos problemas da companhia, mas às vezes precisa ser fechada, às vezes não é inovação, às vezes, enfim, né? Então, precisamos ter esse nível de maturidade, mas sim, todas as áreas podem se beneficiar de novo sobre isso. Olhando aqui, Isa, eu acho que o ponto, é igual a Carol comentou, como que a gente materializa o resultado. Eu acho que por mais que possa parecer pequeno, você começa a ganhar um espaço, você começa a mostrar ali o resultado e mostra que aquilo é possível, né? Então, aqui na TecBan, na nossa própria área, que eu tenho um case que a gente lá atrás nos desenvolvemos aí o saque digital. A gente acabou olhando isso como uma oportunidade de como as carteiras digitais poderiam fazer uma jornada diferente para o cliente fazer um saque no banco de 4 horas sem utilizar o cartão. E aí nós vimos depois que a partir dessa iniciativa, nós tivemos inclusive que montar uma outra estrutura na própria TecBan para poder ingressar essas fintechs dentro do banco de 4 horas, porque nós vimos que o modelo tradicional para conectar aquelas fintechs não era possível. Então a gente viu que a partir de uma mudança ali de jornada para aquele cliente, a gente viu uma outra oportunidade como ir agregando novos serviços aqui e atendendo novos públicos, né? Então, nada mais do que, acho que você conseguir apresentar o resultado ali, seja ele uma melhoria de jornada ou até mesmo um resultado financeiro, ele acaba te dando muito dessa liberdade desse espaço. E nem sempre as áreas estão preparadas para isso, né? E aí é nosso papel aqui, como área de inovação, mostrar o valor, né? Esse case de plataforma de avaliação oncológica, a gente rodou, nossa, um projeto incrível, assim, em 40 dias tinha um piloto de alta fidelidade rodando, assim, um protótipo. Falei, caramba, como que vocês fizeram isso, né? Incrível, eu tava rodando em, sei lá, 30 clínicas, em 3 meses, um negócio muito louco. E aí, o pessoal tinham 3 hipóteses do piloto. A gente validou 2 nesse período. E eles falaram, não, mas como que eu vou apresentar? Como que eu vou apresentar? Eu não validei todos. Eu falei, gente, olha o trabalho que vocês fizeram em 3 meses. Vocês desenvolveram uma plataforma, vocês colocaram em 30 clínicas, você tem um NPS altíssimo.
Gente, não. Ela falou, não, mas eu apresento em dezembro. Isso era abril, gente. Eu falei, não, você tá louca? A gente vai apresentar. Então, a gente apresentou e foi ótima a receptividade, porque a gente já tinha desenhado um roadmap, né? Falei, puta, tá bom, não validei essa, mas ó, a partir de agora, a minha recomendação é estender e a gente vai testar essa outra hipótese dessa outra forma. E foi tudo bem, tudo ótimo. Mas precisou a gente intervir e falar: olha o que você tem na mão, né? Olha o que vocês já fizeram. Não precisa ter um bebê de 1 ano já andando, né? Engatinhando está de bom tamanho para o período. Então, acho que é um pouco desse reality check, assim, que a gente precisa ajudar os times a terem. Com certeza. E já pega o gancho, porque a próxima pergunta é exatamente sobre outros times. Então, como podemos trazer para a área de suprimentos, por exemplo, essa necessidade das startups em receber os pagamentos em velocidade maior? Que você até falou, né? Que aí aconteceu isso dessa parte da velocidade. Acho que em muitas empresas tem toda uma parte burocrática, né, que leva bastante tempo. Então, como que foi para vocês? Qual é uma dica para a gente conseguir também colocar todas as áreas, né, dentro desse universo? Na verdade, a gente precisou, assim, foi um diagnóstico e a gente falou: a gente precisa de um programa, de um processo diferente. O que é possível fazer, né? E hoje, acho que não tem muita regra, assim, só que essas áreas precisam se sentir parte do processo, né? E hoje no Panela eu tenho é quase um BP, vamos chamar assim, então eu tenho um time que é transversal, eles estão nas suas respectivas áreas, mas que para todos os projetos eu envolvo. Então eu tenho uma pessoa de compras, e eu coloco ele em todas as reuniões, nem sempre ele entra, porque ele não consegue, mas ele está envolvido no processo, ele sabe o que acontece, o que vem pela frente. Eu tenho uma pessoa de TI, eu tenho uma pessoa de dados e eu tenho uma pessoa de jurídico. Então, qualquer BO, né, ou qualquer dúvida que a gente tenha, porque não tem resposta pronta, né? De novo, qualquer dúvida é dúvida mesmo. A gente aciona esse time transversal, né? A gente está na onda desse ano, eu mostrei a timeline para vocês, a gente está essa semana terminando a seleção dos parceiros, né? Dos 6 desafios, a gente já tem 3 ou 4 selecionados, faltam 2. Essas pessoas participam, né, do processo. Elas entendem o porquê. Às vezes a pessoa de compra fala, mas por que vocês escolheram esse? Mas é por isso, por isso, por isso. Lembra? Ah, tá, é verdade. Então, se sentir parte é básico, assim, né, para as pessoas entenderem a relevância. Senão parece que é a gente que está inventando, né, que você precisa pagar esse cara em 30 dias. Não é sobre isso. E a minha agenda, eu estou recebendo um trainee novo na área e eu estava batendo um papo com ele e falei assim, olha, às vezes você vem com inovação, né? Putz, inovação, o luxo da inovação, né? Hype, todo mundo acha incrível. Cara, aqui é uma agenda de pessoas. Aqui é uma agenda que você precisa manter a energia alta. Todo fórum fala, e aí, gente, como vocês estão? É manter a energia da galera alta, querendo fazer acontecer. Então, muito mais do que você ter muito investimento, ter essas soft skills, né, de engajamento e mostrar o papel de cada um e que é uma agenda literalmente colaborativa. O que a gente conseguiu aqui na própria TechBan foi muito mais um engajamento, assim, que nem lá no início nós tentamos rodar algumas POCs, inclusive gratuitas, a gente viu que isso não funciona. A partir do momento ali que o gestor, a área, ele tem ali aquele valor debitado do orçamento dele, ele vai se comprometer a acompanhar as reuniões, ele vai se comprometer a indicar alguém para acompanhar aquele projeto. Junto também com o nosso time aqui de suprimentos, a gente tem aí também uma flexibilidade para contratar a startup ou a empresa que tenha menos de 1 ano de CNPJ, então a gente vem flexibilizando também esses usos, né? Então, como que a gente consegue também ajudar a desenvolver esses fornecedores, né? Super, super. E a gente não roda nenhum piloto gratuito também, tanto porque, cara, é uma empresa, né, ela só é pequena, mas tem gente lá, né, trabalhando, tem gente dedicada, enfim, então, primeiro por isso, por essa questão, segundo que a gente percebeu exatamente isso.
Se não tiver dinheiro na mesa, o nível de comprometimento cai de ambas as partes, né? Então, não rodamos pilotos gratuitos, essa é a mantra. Pode custar barato, assim, às vezes tipo, a startup quer muito trabalhar, baixa, e a gente fala, putz, vamos fazer o valor justo, né? Quero sua equipe dedicada. Vamos embora, né? Então, não funciona mesmo. Para a gente também não faz sentido. Bom, gente, se vocês quiserem falar mais alguma coisinha para a gente finalizar esse momento de muito conteúdo, foi super legal. Não sei se vocês querem dar aqui uma última palavra. Fiquem à vontade. Na verdade, queria só agradecer, Isa, Marcos, pessoal da TechBan, foi um prazer enorme. O Panela House está aberto, eu estou super disponível para quem quiser bater um papo. Às vezes o pessoal de compras daí quer conversar com o meu pessoal de compras daqui, enfim. Então, é uma agenda que eu amo por isso, porque tudo é possível. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e sejam sempre bem-vindos à nossa panela. Muito obrigado, Carol, por conseguir participar aqui com a gente. E eu quero agradecer também ao pessoal que está acompanhando. Se você também tem uma startup, se você ainda também é de algum centro de tecnologia, centro de pesquisa, universidade, a TechBan também vem aí se posicionando também para fazer essas parcerias, né? Então, a gente está fechando algumas parcerias que em breve vão ser divulgadas. E a nossa ideia também a nossa iniciativa, na verdade, é como que a gente consegue também acelerar e ajudar aí também o meio acadêmico, né? Como que a gente consegue também olhar alguns itens de pesquisa lá e transformar aquilo em negócios, ou como que a gente leva as teses para que a parte acadêmica valide essas teses também para nós. Então, a gente tem buscado aí algumas parcerias nesse sentido. Show, muito obrigada.